Boa noite, irmãos. Minha saudação em nome de Jesus. Amém? Vamos hoje começar uma nova série de pregações. E o livro que eu entendi que deveríamos estudar seria 1 João. Então, queria que vocês se convidassem para lá. Eu vou fazer aqui alguns comentários introdutórios para depois a gente entrar na exposição do texto. Então, a primeira epístola de João. Se você tem dificuldade de encontrar, você vai até o Apocalipse, vai voltando, e aí você vai encontrar 1 João com mais facilidade. Amém? Estou animado aí para nesse nosso tempo juntos, nos próximos meses, se assim o nosso Deus nos permitir. 1 João, nós vamos hoje começar o capítulo 1, versículo 1, e o plano aí até o capítulo 4. Hoje nós vamos pensar sobre o tema Jesus exaltado. Na parte final do seu ministério terreno, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns supunham ser ele João Batista, outros Elias e alguns dos profetas. Mas Jesus, consciente da importância de um relacionamento pessoal com ele aprofunda a pergunta. E ele então olha para os seus discípulos e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Com essa pergunta, então, Jesus mostra que ele não estava somente interessado nas ideias que circulavam a respeito dele, mas ele mostra que o que de fato ele está interessado é como nós pessoalmente respondemos a essa pergunta. Por isso, então, eu queria começar perguntando hoje para você: mas você, quem diz que Jesus é? Essa, eu entendo, se é a pergunta mais importante que você vai ter que responder na sua vida. É por causa dela, ou a forma como nós respondemos a ela, que nós nos congregamos aqui, que nós fazemos certos tipos de sacrifício em nossa vida e que nós caminhamos ao lado de Cristo. No entanto, quando nós olhamos para a cultura ao nosso redor, nós percebemos uma miríade de Cristos sendo apresentado. E o fato curioso sobre isso é que cada um deles é contraditório. O Cristo que você vê nas narrativas seculares é o Cristo que você vê nos movimentos religiosos, e cada um tenta trazer Cristo para dentro do seu próprio quadrado. Por fazer isso, então, eles desconhecem o que o Senhor falou sobre si mesmo na sua palavra e deturpam as sagradas Escrituras. Eles então tentam fazer Cristo como ativista das suas causas sociais, Cristo como revolucionário político, Cristo como um novo profeta, Cristo como alguém que veio trazer valores e moral elevadíssima, mas eles não conhecem Cristo como ele de fato é. Por isso então, meus irmãos, para que nós possamos compreender quem ele é e construir uma caminhada com ele sólida, nós devemos ouvir não o que os homens dizem, mas o que ele diz sobre si mesmo por meio da sua palavra. Somente dessa maneira nós vamos poder dar firmes passos na nossa jornada espiritual, pois seremos iluminados pela única lâmpada que é capaz de dissipar a escuridão das nossas opiniões: a Bíblia Sagrada, a fala de Deus escrita no papel. Agora, o que é realidade para fora dos círculos evangélicos também é realidade dentro da igreja. Muitas pessoas não fazem ideia de quem Jesus é. Muitas pessoas que se denominam cristãos, elas não conhecem o que significa seguir a Cristo. Por isso, então, é com um sentimento de urgência, mas cheio de esperança, que eu quero olhar essa porção da Sagrada Escritura junto com os irmãos. Enquanto eu me preparava para pregar, eu li um livro de Drew Dick, que fala sobre pessoas que abandonaram a sua fé. E ele então coloca alguns termos que explicam determinados grupos que acabam por romper o seu relacionamento pessoal com Jesus. Ele fala de pós-modernos, pessoas que têm uma ideologia pós-moderna. Elas negam Jesus porque a mensagem dele é uma mensagem estreita demais para abarcar a vida.
rebeldes, pessoas que têm raiva da igreja, que falam que a igreja é uma instituição falida, eles acabam por ler a realidade a partir de experiências ruins que eles tiveram em dado momento da sua vida. Algumas pessoas que não são pós-modernos, mas modernos, eles dizem que Jesus é apenas um homem de uma moral elevada, mas não conseguem atribuir nenhum caráter sobrenatural a ele, porque no final das contas esse papo de sobrenaturalidade é papo para boi dormir. Os neopagãos procuram experimentar diversos tipos de espiritualidade, procuram experimentar algum tipo de experiência de êxtase, algum tipo de contato com a natureza. Abraça uma árvore e você vai ser feliz. Eles dizem, e Jesus está na árvore, Ele é a árvore. Então, faça isso e você vai ser feliz. Algumas pessoas, rebeldes também, assumem que não precisam de Jesus e de sua igreja. Eles alegam que são capazes de viver uma espiritualidade autônoma e ninguém precisa mediar o seu relacionamento com Deus, porque eles são autônomos, eles são soberanos em si mesmos, são capazes de viver uma vida de fé sem igreja. E por fim, os errantes, aqueles que mesmo reconhecendo a importância das coisas que Cristo fala, eles afastam-se lentamente da igreja. Embora sempre grupos como esses tenham aparecido, desde a época da igreja primitiva, parece que hoje os números são mais assustadores. Parece que o número de membros que estão deixando a igreja, que estão deixando Jesus, está crescendo dia após dia. Isso me leva a fazer uma pergunta fundamental que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Por que nós temos dificuldade de compartilhar nossa fé com os adolescentes, com os jovens, ou por que eles não dão continuidade àquilo que começamos? Porque cada dia as pessoas estão morrendo. Parte do problema está na espiritualidade da nossa época. A espiritualidade da nossa época, eu estou chamando aqui de uma espiritualidade deística, terapêutica e moralista. Deística porque ela compreende que Deus existe. É muito difícil você encontrar hoje pessoas que são ateístas. Elas reconhecem que Deus existe. No entanto, para elas Deus criou o mundo, colocou as leis de funcionamento e entregou o mundo à sua vontade. A diferença central para o Deus da Bíblia é que o Deus dos deístas, ele não interfere na realidade. Ele não age aqui e agora. Ele existe. Ele está preocupado em que você faça o bem. E é terapêutico porque no final das contas ele não está convidando você para um discipulado. A única coisa que esse Deus deísta lá longe quer fazer é que você se sinta bem. Que você tenha um certo tipo de alívio. Que você tenha algum tipo de medicação espiritual para os problemas das ansiedades que você tem enfrentado. Essa crença desse grupo, da espiritualidade da nossa época, ela compreende que Deus existe, Ele quer que as suas criaturas se comportem bem, mas Ele não se envolve na vida dos indivíduos. E é claro que pessoas que nutrem esse tipo de pensamento, pessoas que buscam uma fé terapêutica, para fazer elas se sentirem melhor, que vem ao domingo não para exaltar, não para glorificar, não para magnificar, não olhando como o objeto do culto, do louvor e da adoração Cristo, mas a si mesmo. Elas furtam o lugar do trono, elas tiram Jesus, puxam Ele, escorraçam Ele do seu lugar de origem e elas mesmo sentam porque elas acham que a fé é sobre elas. Uma pessoa desse tipo, quando ouvir a mensagem da cruz, ela não vai aguentar, ela vai sair correndo e vai procurar a primeira pessoa que diga o que ela quer ouvir. Ela não consegue ficar na igreja, ela não consegue ouvir mensagens proféticas do ponto de vista bíblico. Por isso, meus irmãos, eu estou apontando como uma das razões pelas quais nós temos uma evasão dentro da igreja. É a ausência do conhecimento bíblico a respeito da pessoa e da obra de Jesus. E eu não acho que eu exagero, eu não acho que eu estou sendo leviano quando eu digo que o cristianismo, ele permanece ou cai a partir da visão que nós temos sobre Cristo.
se o seu Jesus é exaltado, é magnificado, é Senhor poderoso, você pode ter um cristianismo vibrante, piedoso e fiel. Mas se o seu Cristo, ele é pequenininho, é um exemplo moral, ele não dá conta de atender às demandas da vida humana. Queria então convidar os irmãos a ler o texto comigo e ver o que a fala de Deus escrita no papel, que o próprio Espírito Santo fala a nós sobre quem ele é. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. Nós a vimos, dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Veja, Senhor, a tua santa palavra está aberta. Ela foi lida. E eu tentarei explicar e persuadir os meus irmãos a terem uma visão elevada do teu Filho. No entanto, Senhor, se o Senhor mesmo não conduzir a mim e aos meus irmãos, nós falharemos nessa noite. Senhor, mostre a exaltação do teu Filho para nós nessa noite. Mostre a glória e a majestade do teu Filho por meio da tua palavra, Pai. Para que o teu nome seja glorificado e reconhecido. Para que os irmãos tenham uma fé vibrante. Para que eles amem servir a igreja, que eles amem cantar, que eles amem adorar, que eles amem servir o teu Filho, Senhor. Nos guia pelo teu Espírito, Pai. Amém, amém e amém. Quando nós olhamos e pensamos sobre a pessoa de Jesus, basicamente nós podemos dar 4 respostas sobre quem ele é. A primeira, Jesus era um mentiroso. Ele sabia que não era Deus, sabia que não era mediador entre os homens, entre Deus e os homens, e portanto, enquanto vivia e caminhava, ele enganou propositalmente aqueles que seguiam. A segunda ideia, então, a segunda coisa que nós podemos dizer sobre Jesus é que ele era um lunático. Ele era alguém doido, esquizofrênico, alguém megalomaníaco que pensava mais de si mesmo do que convém. Ele era só um homem melhor do que a maioria da sua época, o que também não era muito difícil. Mas, por algum tipo de problema, ele foi convencido de que era Deus, quando ele de fato não era. O terceiro tipo é que ele era uma lenda. Alguém que inspirou uma geração e quando morreu, as pessoas falaram sobre ele, exagerando, falando mais do que ele de fato era ou fazia. E a quarta e última, ele é exatamente quem ele diz ser. E essa, meus irmãos, é a resposta cristã. Quando nós olhamos para o que ele fez, para o seu nascimento original, para a sua vida impecável, para a sua morte injusta e a sua ressurreição vitoriosa, nós vemos que isso é verdade e que aqueles homens não inventaram, porque até que ponto alguém daria a sua vida por conta de uma mentira? Ele não era louco porque a sua doutrina e a forma como ele ensinou e viveu é fundamento de civilizações e mais civilizações. Ninguém, em sua consciência, ousa negar a proeminência e a importância de Jesus. Sim, ele é exaltado. Sim,
Ele é Senhor. Sim, Ele é o Deus que se fez carne e vem a nós pela sua palavra. Sim, Ele é o Deus homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, luz de luz, gerado, não criado, antes da fundação do mundo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que era maior do que Moisés, aquele por meio de quem o trono de Davi iria se permanecer. Sim, Ele é exaltado. Sim, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós olhamos 1 João, nós vemos o filho de Zebedeu, o irmão do apóstolo Tiago, que escreveu 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho, as 3 epístolas e o temido livro de Apocalipse, falando para nós uma verdade muito importante. O Evangelho, capítulo 20, João capítulo 20, versículo 31, João diz que o seu Evangelho foi escrito para que vocês vejam, para que nós vejamos o que Cristo fez, e vendo o que Ele fez, nós creiamos que Ele tem a vida eterna. Essas coisas foram registradas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Agora, a epístola que nós temos diante de nós, no capítulo 5, versículo 13, mostra a razão pela qual o apóstolo escreve essa epístola. E ele diz, versículo 13, aquele que tinha sido curado, 1 João, na epístola, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tenha a vida eterna. Se no Evangelho ele está convidando as pessoas a crerem, na epístola ele está dizendo, ei, vocês que creram, eu convido vocês a fazerem um exame, a mergulharem dentro de si, olharem para o seu coração e ver se a fé que vocês têm é uma fé genuína. Hoje eu quero você a fazer um exame, convidar você a fazer um exame de check-up da sua alma. Você nasceu de novo, você é crente, e a mais temida, você tem certeza da sua salvação? O texto bíblico vai mostrar para a gente os caminhos e como vive alguém que foi salvo. Neste livro, esse tema, ele é ligado através de 3 verdades. Primeira, como é que eu sei que eu sou genuinamente salvo? Se eu tenho a crença correta em Jesus. Se eu creio em Jesus e se a minha visão sobre Jesus, eu sei explicá-la biblicamente, eu sei olhar para a Escritura e falar, o meu Jesus é esse. É o que Ele diz de si mesmo. A segunda forma de saber se nós somos genuinamente cristãos e salvos, se me amares verdadeiramente, guardarei a obediência aos mandamentos do Senhor. E a terceira forma que nós temos para avaliar a genuinidade da nossa fé é saber se o relacionamento que nós vivemos entre irmãos é correto. Vida de igreja. Essas 3 pontos, 3 pilares que eu estou chamando aqui de vias de segurança, são os caminhos pelas quais nós queremos ver se somos de fato cristãos e se de fato nosso nome está achado no livro da vida. Ao aplicar essas 3 vias de segurança, João expõe para aqueles que professam a Cristo, mas não conhecem genuinamente, para assegurar que eles podem ter certeza na mensagem de salvação que vem a nós por meio da Escritura. Eles podem olhar para o texto sagrado e lançar de lado toda dúvida sobre a sua salvação. Olhando então para o versículo 1, a primeira coisa que nós vemos, a primeira verdade bíblica que nós vemos, a primeira coisa que o Espírito Santo fala por meio do apóstolo a nós, é que Jesus, o Jesus exaltado, é divino. O que era desde o princípio. Aqui, o apóstolo está falando não da natureza humana, mas da natureza divina. O que era desde o princípio, ele era a vida eterna que estava com o Pai. Jesus Cristo, que é o Filho do Pai, sempre existiu eternamente com o Pai. Ele existiu sendo Deus. Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Nunca.
Ele era antes do princípio, Ele era no princípio, Ele era desde o princípio. E isto é o que o Espírito Santo revela a nós sobre o Cristo. Isto é o que Jesus nos ensinou. O próprio Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Fazendo uma conexão com a aparição que Deus faz para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés perguntou: quem és tu? E Deus disse: eu sou o que sou, o Deus que não precisa de predicado para ser explicado. Ele é simplesmente quem Ele é, o Deus Altíssimo, o Deus Divino e o Deus Eterno. Em João 14, versículo 9, ele disse para Filipe: aquele que vê a mim, vê o Pai. Claramente, irmãos, Jesus acreditava ser Deus. O apóstolo João confessou mesmo. A igreja durante 2000 anos tem confessado. Nós cremos que Jesus é Deus. E hoje eu convido você a reafirmar essa verdade no seu coração. Jesus é Deus. Ele manifesta todos os atributos do Pai. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para sondar as intenções do coração. Ele recebe a adoração e não repulsa. Tomé, ao tocar nas suas chagas, se ajoelha e diz: Deus meu e meu Senhor. E Jesus recebe a adoração. O apóstolo João no Apocalipse, quando alguém tenta adorar, ele diz: ei, levanta, eu sou homem igual a ti. Anjos também fazem isso. Mas Jesus recebe a adoração porque Ele é Senhor. A fórmula batismal mostra que Ele é um com o Pai e o Espírito. A bênção apostólica mostra a unidade e a divindade de Cristo. Não há como ler seriamente o Novo Testamento sem se deparar com a verdade de que Jesus, o Cristo que adoramos, é Deus. E o apóstolo diz para nós que Ele era desde o princípio. Nunca houve e nem haverá um tempo em que Jesus não seja exaltado, seja glorificado e seja adorado em todos os lugares. Agora o texto segue e o apóstolo João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e com os nossos próprios olhos o contemplamos e as nossas mãos apalparam. Agora o apóstolo João vai mostrar que o Jesus exaltado também é homem. Jesus, ou João, como amigo de Jesus, apresenta uma defesa rigorosa, leal e genuína da humanidade do Filho. João fala como alguém que foi testemunha ocular de tudo que Jesus disse e que fez. João não está construindo a sua convicção em boatos. Ele não escuta através de terceiros. O que João está dizendo para o povo: ei, está vendo esse Jesus aí? O Deus que era desde o princípio, eu vi. Com esses olhos que a terra há de comer, eu vi. Com essas minhas mãos, eu o apalpei, eu senti, eu me relacionei com Ele, eu vi Ele morrendo na sua cruz. Ele olhou para mim e dialogou comigo. Não foi ninguém que me falou. Eu vi o Deus que era desde o princípio, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Por isso então que a Bíblia vai mostrar para a gente diversas vezes que Jesus, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas, no céu, na terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e em Jesus tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, para que todas as coisas dele pudessem ter a primazia. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer com as nossas fraquezas. Antes ele assumiu a forma de servo e foi tentado igual nós. Passou pelas mesmas coisas que nós passamos e venceu. Mas o apóstolo está mostrando que de fato ele era homem. O apóstolo se apresenta como uma testemunha ocular da encarnação. E João diz 4 coisas sobre a humanidade de Jesus. Nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos e nós o testemunhamos em sua majestade e em sua glória.
ele testifica e declara como um testemunho ocular: a vida eterna que estava no Pai, a nós foi revelada. No versículo 2 ele fala isso. Ela foi manifestada, ela se tornou visível, se tornou pública, para que todos os homens pudessem ver. João apresenta um testemunho audível, visível e tangível a respeito de Jesus. Agora, se você está em João, se você passar um pouquinho mais na frente em Apocalipse, você vai lembrar aonde João escreveu Apocalipse. Quem lembra? Da ilha de Patmos. Vocês lembram o que estava acontecendo naquela época? O Dominiciano havia prendido João. João estava sofrendo um bocado, irmãos. A pergunta que eu quero fazer para você é: se João, que conviveu com ele, que viu, que o ouviu, que o apalpou, está disposto a passar por um sofrimento tão grande, será que de fato ele era somente homem ou ele era Deus? Igualmente ele era quem dizia ser. Paulo foi decapitado, Tiago decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. E ao longo da história da igreja, homens que mesmo diferente de João, não viram, mas creram, entregaram a sua vida por amor dele, afirmam que ele é Senhor sobre todas as coisas. Não sei se você se lembra de Policarpo de Esmirna, o bispo, que ao ser crucificado, ao ser condenado, ele ia ser crucificado e alguém perguntou para ele: você tem uma forma de sair livre aqui desse tribunal? Negue a Cristo, e então nós soltaremos você. Ao que ele respondeu: eu tenho servido Jesus há todos esses anos, e nenhum mal ele me fez, porque eu negaria agora? Se ele quiser me guardar a vida, ele irá, mas se ele não quiser, podem me crucificar. E a tradição diz que ele foi crucificado, e enquanto queimava, ele entoava um hino de adoração ao Jesus exaltado. Os seus algozes não conseguiam ouvir e tacaram flechadas para que ele pudesse calar a sua boca o mais rápido possível, porque aquele homem estava dominado pela consciência de que Jesus é o Senhor exaltado sobre todas as coisas. Meus irmãos, é importantíssimo que nós creiamos na doutrina da encarnação. Jesus, o Jesus bíblico não é um mito, não é um conto de fada, não é uma fábula, não é uma história, não é um fantasma, não é uma ilusão. Ele é realmente o Deus que assumiu a plena humanidade, ele é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não é metade Deus, metade homem, todo Deus e nada homem, ou todo homem e nada Deus. Nem é simplesmente um homem em contato exclusivo com Deus. Não, ele é o Deus homem, como ninguém jamais será, como ninguém jamais foi. Ele sempre esteve com o Pai, e em Belém ele veio para estar conosco. Ele veio para viver conosco. E esse é o escândalo da cruz. Essa é a pedra de tropeço para a maioria das pessoas. Porque muitos estão dispostos, irmãos, a crerem em Jesus como uma realidade espiritual. A crerem nos princípios que ele apresenta no Sermão do Monte, em certa medida. Apresenta uma ética muito elevada, portanto, as pessoas não têm problema com isso. Mas, quando nós pregamos que Cristo, ele se tornou um homem específico, em um lugar específico, trazendo ensinamentos específicos, morrendo em uma cruz específica, expondo pecados específicos de nossa vida, então a nossa pregação deixa de ser aceitável para muitos. Não acho que ele seja tanto um mistério de uma natureza divina e humana. Uma pessoa que faz com que a maioria das pessoas tropece por causa da doutrina da encarnação. A pedra de tropeço é que, se a doutrina da encarnação for verdadeira, cada pessoa no mundo deve obedecer a esse judeu. Cada pessoa no mundo deve entender que tudo que ele diz é lei. Cada pessoa no mundo deve entender que, se esse particular judeu é realmente quem ele diz ser, tudo que ele fez foi perfeito. E a particularidade da sua obra e da sua palavra avança pela história, de forma que um livro, inspirado por homens que o seguiam,
é o livro mais importante sobre todos os outros livros e é a vara de medir por meio do qual todas as coisas no mundo serão julgadas. Essa é a pedra de tropeço. Quando Deus se torna homem, então ele despoja toda a minha e sua pretensão de ser Deus, de tomar o controle da nossa vida. Se isso é verdade, se Jesus de fato encarnou como Deus homem, então nós não podemos mais fazer o que queremos, nós não podemos desejar o que desejamos, sonhar o que sonhamos. Nós precisamos fazer o que Ele quer, desejar o que Ele quer, sonhar o que Ele quer e viver da forma como Ele quer. A doutrina da encarnação nos convida a tirar a gente do centro e dizer que tudo no mundo aponta para Ele, porque foi o plano de Deus fazer com que todas as coisas convergissem nele. E tudo no mundo, inclusive a minha vida, a sua vida, deve apontar para Ele. Se esse homem judeu foi exatamente quem ele diz ser, você não pode se considerar autossuficiente. Você não pode considerar senhor de si. Esse homem diz que todos nós estamos doentes. E a nossa doença é o pecado. E a única cura para o nosso pecado é ir até Ele, crer na sua mensagem e viver para Ele. Nós não podemos depender da nossa própria sabedoria, porque Ele é a palavra de Deus que vem a nós. Benjamin Franklin, ele exibe perfeitamente a versão que as pessoas têm sobre a doutrina da encarnação, sobre a realidade histórica de Jesus. Em uma carta datada do dia 9 de março de 1970, Franklin disse assim: quanto a Jesus de Nazaré, eu acho que o sistema moral e a sua religião, como ele nos deixou, o melhor que o mundo já viu e provavelmente verá. Mas eu acredito que tenha recebido várias mudanças que corromperam. E tenho, como a maioria dos atuais dissidentes na Inglaterra, alguma dúvida quanto à sua divindade. Embora eu não seja uma questão na qual eu dogmatizo, porque eu nunca estudei e nem acho necessário me ocupar com essa questão agora. O que ele diz ecoa muitas vezes na nossa vida como igreja. Você acha necessário pensar sobre Jesus? Você acha necessário considerar de fato quem é Jesus? Se sim, como é que você faz isso? Quais são as explicações que você dá, não para os outros, mas para si mesmo, a respeito de Jesus? E se os muçulmanos estiverem certo? Se Jesus fosse só um profeta, os católicos estivessem certo, não precisamos de Jesus. Por que é que nós temos que ter uma convicção pautada na palavra de Deus? Será que isso é importante ou não? Ou será que conseguimos ser salvos sem Jesus? Será que conseguimos ser salvos por fazer o bem? Por ser pessoas eticamente comprometidas, então. Vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo, vamos abraçar a árvore, cuidar de cachorrinho. E tudo vai dar certo no final. A gente não precisa de Jesus, não. Talvez ele seja um exemplo, alguém a gente vai seguir ele. Como isso se manifesta na sua vida? Não faça como Benjamin Franklin. Não me preocupo com isso. Pouco me importa quem é Jesus. Pouco me importa estudar sobre essas coisas. Pouco me importa ter uma opinião formada sobre isso. Eu quero mesmo é viver minha vida em paz. Esquecer desses problemas. E à medida que você vai sendo consumido por questões de segunda importância, algum dia você vai se dar com a realidade espiritual. Algum dia você vai morrer e você vai dar de cara com Ele. O Jesus exaltado que irá pedir contas da sua vida. E se você não seguiu, não se arrependeu e não crê nele, você está complicado. Fica aqui a minha alerta. Fica aqui a minha alerta. O que é que nós devemos fazer então com Jesus? O texto diz que nós devemos compartilhar o Jesus exaltado. O versículo 3 diz: o que vimos, ouvimos e anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. O impacto que Jesus tem sobre a vida dos seus seguidores não pode ser colocado em palavras. Todas as pessoas que encontraram com Ele foram radicalmente mudadas. E realmente, como diz Atos capítulo 17, versículo 6, viraram o mundo de cabeça para baixo. Quantos dos irmãos aqui já assistiram a série chamada The Chosen? Os Escolhidos. Vocês já ouviram falar dessa série? Se você não ouviu, tem um aplicativo, ela é gratuita, não paga nada. Assista.
Lá você vai ver, com cores bem fortes, com certa fidelidade bíblica, como as pessoas que têm um encontro com o Mestre, elas saem transformadas. Um dos episódios mais emocionantes da série é quando ele chama aquele que tem o mesmo nome que o meu. Ele está na coletoria de impostos, e Jesus então olha para ele, fita o olhar e diz: Mateus, segue-me. Parece que as palavras de Jesus penetram não somente no ouvido, mas na alma, e vão rasgando o coração do apóstolo de Mateus. E por rasgarem o seu coração, ele vai olhando para as coisas em que ele trabalha, ele vai se desfazendo, vai colocando como menos importante, e ele se levanta vagarosamente para ir ao encontro do mestre. O soldado então olha para ele e diz: você está doido? E ele nem responde, ele só anda e segue para encontrar o Salvador. Ninguém que tem encontro com Jesus permanece do mesmo jeito. Aqueles que realmente encontraram ele viraram o mundo de cabeça para baixo. O impacto da vida de Jesus, esta vida como nenhuma outra, os compeliu a levar ele, Jesus e o seu evangelho às nações. Eles simplesmente acreditavam que deveriam fazer isso, como vemos em Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Portanto, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz coisa similar: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eles não tinham escolha. O que eles experimentaram em Jesus, o encontro que eles tiveram com Jesus, eles queriam que os outros também experimentassem. Eles queriam compartilhar as boas novas da salvação. Alguém uma vez definiu que a obra missionária é simplesmente um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. Se você, que era um mendigo, encontrou pão, se saciou, não convida os outros a fazerem o mesmo, isso revela um certo tipo de egoísmo do nosso coração. O versículo 3, como vimos, começa com a experiência pessoal. Nós vimos e ouvimos, mas a experiência pessoal caminha para uma vida de proclamar e declarar. João diz que não podemos ficar calados sobre ele que dá a vida eterna. O que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, o que tocamos, o que sentimos, o que vivemos, precisamos compartilhar com os outros. Dessa forma nós testificaremos e daremos testemunho a respeito de Jesus e proclamaremos o evangelho dele. Você tem ouvido sobre Jesus? Você tem ouvido de Jesus? Jesus tem falado ao seu coração? Ao longo desses anos que você caminha na fé, você tem ouvido Jesus falar com você? Agora, você tem compartilhado isso? Ao longo dos anos que você caminha na fé, você tem visto Jesus fazer alguma coisa na sua vida? Ou mesmo na vida de outros? Alguém tem visto Jesus fazer alguma coisa? E compartilhado? Alguém tem sentido a presença de Jesus? Alguém tem testificado? Compartilhem o evangelho. E por fim, o último ponto, caminhando para o final. O Jesus exaltado, ele cria uma comunidade de adoradores. Qual é a finalidade, então, que nós precisamos compartilhar o evangelho? João fala: para que também vocês tenham comunhão conosco. Para que vocês também tenham comunhão conosco. A ideia é que o Jesus exaltado está criando para ele uma comunidade de adoradores. Ele, como cabeça, está juntando as partes do seu corpo que estão espalhadas pelo mundo, para que elas mesmas possam ser uma só. A palavra que o apóstolo usa aqui é uma palavra que fala de compartilhar algo em comum. Ela implica na alegria e na unidade de um grupo de pessoas que estão de acordo em relação a algo que exatamente importa. E é isso que define a igreja. O que é a igreja? Um grupo de pessoas que alegremente e em unidade se reúnem em torno daquilo que realmente importa. Eu não espero que você seja um membro dessa igreja por conta
dos relacionamentos que você encontra aqui. E você vai encontrar bons relacionamentos aqui. Eu não espero que você seja membro dessa igreja por causa das programações. Eu acredito que você vai encontrar programações muito legais, seja para crianças, casais, coisas nesse sentido. Mas eu espero que você seja membro dessa igreja, porque você está reunido em torno de algo que realmente importa. Você está em comunhão com seus irmãos, buscando uma comunidade para lhe levar para mais perto de Deus. Aqui nós não queremos somente compartilhar momentos, nós queremos compartilhar valores, nós queremos compartilhar crenças bíblicas e nós queremos ter um objetivo em comum. Queremos amar as mesmas coisas, queremos perseguir a mesma agenda, queremos caminhar para o mesmo lugar, para que Ele, o Jesus exaltado, seja adorado. Veja, irmãos, João ama tanto a igreja, a comunidade dos crentes que tem fé em Jesus, que quer convidar todo mundo a fazer parte dela. Ninguém deve ser excluído desse convite. Ninguém que vem pelo caminho de Jesus, aquele que dá a palavra de vida eterna, aquele que é a própria vida eterna, terá a sua entrada negada no reino. No momento em que você entra em um relacionamento pessoal com Ele, você também ganha uma família. Ele é filho de um pai. Ele é primogênito e este pai nos adota para fazer parte da sua família. Eu tenho falado por diversas vezes, irmãos, sobre membresia, sobre a importância da membresia. E eu tenho citado diversas vezes o exemplo daquela senhorinha que foi visitada por um pastor no seu leito de morte. E o pastor disse: você tem certeza de que naquele último momento você não escorregará das mãos de Jesus? E ela respondeu: eu tenho certeza, porque eu não estou nas suas mãos, mas eu sou os seus próprios dedos. Eu estou tão unido com Jesus, eu estou tão junto dele e dos meus irmãos, que não há como ser separado. É por isso que nós não cremos na perca de salvação de um crente genuinamente salvo. A comunhão que existe entre os seguidores de Jesus é mais rica e mais profunda do que comunidades universitárias, mais rica e mais profunda do que times esportivos, mais rica e mais profunda do que identidade nacional ou qualquer tipo de herança étnica. É uma comunhão de família que transcende toda barreira de raça, de preferência, e é por meio da encarnação e do seu sacrifício perfeito, Jesus forma uma família para o Pai. O Pai e o Filho estão adotando homens e mulheres para fazer parte da grande família celestial. O versículo 4 então nos mostra que o Jesus exaltado promove a alegria plena. Só para recapitular, Jesus exaltado é divino, ele é humano, ele é alguém por meio de qual nós nos relacionamos, ele forma uma família e ele promove a alegria plena. Deus é glorificado em nós quando nós encontramos alegria nele. Isso é importante, porque a nossa fé, ela não é uma fé monótona, uma fé chata, uma fé que a gente vive ela por obrigação. Uma das provas que nós somos genuinamente salvos é que nós temos alegria em Jesus, que não é pesado para nós. Uma das provas que nós somos genuinamente salvos é que os irmãos não precisam ficar pedindo para a gente cantar. Na verdade, tem que pedir para a gente parar de fazer isso. A gente está tão cheio, a gente está tão animado, que o pastor não precisa ficar pedindo para ninguém abrir a Bíblia. Ele precisa ficar pedindo para ninguém orar. Porque ele quer fazer isso, é o que ele mais quer, é o que ele mais ama. Ele está alegre. Ele reconhece o exaltado e ele quer adorar, ele quer cantar, ele quer louvar, quer se relacionar, quer caminhar, quer viver, quer adorar o Jesus exaltado. Não precisa obrigar ninguém a vir culto. Se ama, se tem alegria nele, se ele é a fonte de delícias perpétuas, se é melhor um dia na casa dele do que 1000 em outro lugar. Porque então eu não passo muitos dias na casa dele, e quando eu venho para a casa dele eu não desfruto do momento que é com o máximo de que sou. A forma como nós cultuamos, ela testifica do tipo de alegria que nós temos em Jesus. Veja, essas coisas eu escrevi para que a alegria de vocês seja uma boa alegria, é isso que ele diz? Uma alegria parcial, uma alegria grande, uma alegria forte. Ele diz, olha só a linguagem como é forte. Como é a alegria? Completa. A sua alegria é completa em Jesus?
Ou você precisa de Jesus e algo mais? Essa plenitude de alegria, ela vem através da nossa amizade com Jesus. E a amizade com Jesus, ela precisa de amizade de outras pessoas. Por isso, meus irmãos, eu queria convidar você a exaltar Jesus. Eu queria convidar os irmãos do Ministério de Louvor. E eu queria pedir para eles cantarem Jesus exaltado. Que ele seja exaltado de novo. Enquanto os irmãos cantam, eu convido você a adorar. Eu convido você a não pedir, nem agradecer, mas eu convido você a exaltar, a contemplar a beleza de Cristo. Depois de um tempo eu vou vir e quero fazer algumas aplicações, alguns convites para os irmãos. E depois disso eu vou orar, então passo a palavra para o pastor Luciano Paixão fazer o encerramento do nosso culto. Pode ser assim? Então se você pudesse colocar de pé e participar desse momento, junto com os irmãos, com alegria plena. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Jesus, seja exaltado, seja